Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Podem se assentar. Eu quero pregar nesta manhã sobre um caminho cheio de pedras. Um caminho cheio de pedras. A ressurreição de Jesus Cristo, irmãos, é o fato mais importante da história do mundo. A ressurreição de Cristo é mais importante que a própria criação do mundo em 6 dias. E ela é importante por várias razões. Primeiro, para cumprir a promessa que Jesus Cristo fizera aos seus discípulos. Jesus os avisou de antemão que ele iria morrer, mas que ressuscitaria. Mateus 16, 21 diz: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E além disso, a ressurreição provou a deidade de Cristo. Ele é realmente Deus e garantiu a nossa salvação eterna. Paulo disse: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. Mas ele ressuscitou. Pelo menos 3 mulheres foram visitar o túmulo do Senhor Jesus Cristo no terceiro dia após a crucificação. Era costume oriental ungir ou embalsamar o corpo de um ente querido para eliminar o mau cheiro e fazer com que o corpo daquela pessoa durasse mais alguns dias. Recentemente nós ouvimos que o governo da Venezuela tentou embalsamar o corpo do ex-presidente Hugo Chávez, mas sem nenhum sucesso, porque mesmo antes de morrer, o corpo de Hugo Chávez já estava em decomposição devido ao câncer muito agressivo que ele tinha. Mas essas mulheres pensaram que o corpo de Jesus já estivesse em decomposição também, devido às grandes feridas que ele sofreu durante a crucificação. Além disso, elas sabiam que havia uma enorme pedra fechando o lugar onde o corpo de Jesus havia sido colocado. Elas estavam preocupadas com este problema e no meio do caminho perguntaram entre si: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Essa pedra era um obstáculo e um empecilho, mas ela não foi grande o suficiente para desanimá-las ou para impedi-las de prestar uma última homenagem ao Senhor e Salvador de suas vidas. Irmãos, a vida cristã é cheia de obstáculos.
A vida cristã é cheia de empecilhos, mas quem realmente ama o Senhor Jesus Cristo é capaz de ultrapassar todos eles. A pedra ainda fala nos dias de hoje. Vamos ouvir o que ela está nos dizendo? Primeiro, a pedra fala sobre o desespero da morte. Qual é o pior aspecto da morte? Alguns diriam que é a dor, porém isso não é verdade. A mulher sofre dores terríveis antes de dar à luz aos seus filhos, e nem por isso ela morre. Irmãos, o pior aspecto da morte, o pior lado da morte, é a separação que ela nos impõe. Estou há 13 anos separado de minha querida mãe. A minha vida nunca mais foi a mesma desde que ela partiu. Deus me deu conforto no mesmo dia. Já estou conformado, mas dizer que tudo permaneceu da mesma forma que era antes, não seria verdade. A vida muda quando pessoas importantes e queridas são tiradas de nós através da morte. Por isso eu digo que a separação é o pior lado da morte. Veja dois aspectos sobre esta pedra que foi colocada para fechar o túmulo de Jesus. Primeiro, a pedra não deixava ninguém entrar. Os aromas que aquelas mulheres iriam usar para ungir o corpo de Jesus eram extremamente caros. A Bíblia diz que elas pessoalmente compraram aqueles aromas. Poucas pessoas tinham condições financeiras para ungir os seus entes queridos. Mas para usar aqueles aromas, elas tinham que entrar no sepulcro. Mas como? Se ele estava lacrado. Um jovem de 16 anos cometeu suicídio na frente de sua mãe e de sua irmã. Ele disse: mãe, eu te amo. E na frente dela, ele mesmo atirou com uma arma sobre a sua cabeça. Durante o funeral daquele jovem, eu percebi que a família estava forte, confortada e unida. Eu achei aquilo estranho, mas a mãe, o pai, os demais irmãos estavam muito firmes durante aquele funeral. Mas na hora que o caixão daquele filho foi fechado e lacrado, várias pessoas da família entraram em pânico, em desespero, e começaram a gritar, e começaram a chorar tudo que não choraram durante o funeral. Aquele lacre era o selo da separação. Ninguém mais poderia violar aquele caixão. Aquele filho realmente se foi. Eu sei que algumas pessoas acreditam que ainda podem manter contato com os seus entes queridos que já morreram. Mas o rei Davi, no Velho Testamento, disse que isso não era possível. Falando a respeito de seu bebezinho, que tinha acabado de morrer, Davi disse: eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Além disso, o homem rico no livro de Lucas morreu e foi para o inferno. Queria que alguém voltasse do mundo dos mortos para o mundo dos vivos, para contar tudo o que sabia para os seus irmãos e familiares. Porém o pai Abraão lhe respondeu e disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas que representam a palavra de Deus, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Portanto, a pedra não deixava ninguém entrar e a pedra não deixava ninguém sair. Este era o problema dessas três mulheres que queriam ungir o corpo de Jesus Cristo pela última vez. Além disso, a pedra não dava nenhum tipo de esperança. Foi colocada ali como prova cabal que Jesus realmente havia morrido. Acabou! Ele não iria mais pregar sobre o reino de Deus, ele não iria mais ressuscitar os mortos, ele não iria mais curar os enfermos, ele não iria mais multiplicar os alimentos, ele não iria mais expulsar os demônios. Aquela pedra estava pregando
a derrota final de Jesus Cristo. Mas a pedra estava mentindo. Um anjo olhou para as mulheres e disse: ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Jesus Cristo é muito maior que a pedra. Sabe o que isso significa? Um dia nós vamos rever os nossos entes queridos. A ciência não nos dá esperança, as riquezas não nos dão esperança, mas o túmulo vazio de Jesus Cristo nos dá esperança. Paulo disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Naqueles dias, quando alguém morria, pessoas se autoflagelavam, elas se batiam no peito, elas choravam desesperadamente. Mas Paulo disse: não façam isso, porque vocês não são ignorantes, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança. É como a irmã Zailde canta: lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque e Jacó, lá verei Abraão e também meus irmãos. Mas, irmãos, em primeiro lugar, lá verei Jesus Cristo com as marcas nas mãos. Agora, não adianta negar, a morte é cruel. Todos nós aqui em São Juízo temos medo da morte, porque a morte foi feita para ser temida. Mas existe algo que a morte não pode roubar de mim, não pode tirar de nós. Ela não pode tirar a nossa esperança. Paulo disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A pedra fala sobre o desespero da morte, mas não precisa ser assim. Em segundo lugar, a pedra fala sobre o esforço inútil dos inimigos de Cristo. Não precisava ser uma pedra tão grande assim, mas os fariseus e romanos queriam ter certeza que ninguém entraria naquele lugar para roubar o cadáver de Jesus. Quem eram os inimigos de Jesus? Dois tipos de pessoas: as religiosas e também as políticas. E os inimigos de Cristo continuam os mesmos nos dias de hoje. Primeiro, os fariseus. Qual foi a razão número 1 que os fariseus entregaram Jesus Cristo para ser crucificado? Não foi doutrina, pois Jesus tinha uma doutrina perfeita. Ele pregava e ensinava a palavra de Deus. Ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la, e ele a cumpriu. Não foi, irmãos, charlatanismo, pois Jesus realmente curava todos os tipos de doenças orgânicas, e não apenas alguns tipos de doenças. Os seus milagres eram incontestáveis. Também não foi estrangeirismo. Ele era judeu tanto quanto todas aquelas pessoas. Então, qual foi a razão? Pura inveja. Os fariseus religiosos entregaram-no para ser crucificado por pura inveja. Mateus 27, 18 diz: porque sabia que por inveja o haviam entregado. E inveja é o pecado de sentir tristeza quando alguém está alegre e desejar possuir o que uma outra pessoa tem. Os fariseus tinham inveja de Jesus. Eles não gostaram do sucesso de Jesus, queriam vê-lo perdendo, queriam vê-lo morrendo. Todos nós aqui já fomos vítimas da inveja de outras pessoas, ou fomos os próprios invejosos. Mas a inveja, por mais forte que seja, ela não tem nenhum poder na vida dos verdadeiros filhos de Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé é o antídoto contra a inveja do diabo ou de qualquer outra pessoa que seja. Certa lenda diz
que um oleiro de um reino sentiu muita inveja do faxineiro, que vivia dentro do palácio o tempo todo ao lado do rei. O oleiro, por sua vez, tinha que trabalhar do lado de fora do palácio. E por causa da sua inveja do faxineiro, ele convenceu o rei que o seu elefante branco, ou melhor dizendo, preto, deveria ser lavado até se tornar um elefante branco. E é claro que essa tarefa teria que ser realizada pelo faxineiro do palácio. Quando o faxineiro escutou que teria que lavar o elefante preto do rei até ficar branco, ele disse: tudo bem, eu posso fazê-lo, mas vou precisar de um vaso enorme para lavar este elefante. E o oleiro teve que fazer o vaso. O vaso ficou pronto, e quando o faxineiro colocou o elefante dentro daquele vaso, o vaso se espatifou. E então o oleiro teve que fazer muitos e muitos outros vasos, e todos eles não suportavam o peso do elefante. Finalmente o rei ficou chateado, mandou punir o oleiro e exaltar o faxineiro. Isso aconteceu com os fariseus também. Eles mataram Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas Jesus Cristo ressuscitou 3 dias depois. Porém, os fariseus e seus filhos foram perseguidos e massacrados pelo Império Romano cerca de 30 anos mais tarde. Irmãos, a inveja é uma arma de autodestruição usada pelos nossos inimigos. Eu repito, a inveja é uma arma de autodestruição usada pelos nossos inimigos. E segundo os romanos eram os inimigos políticos de Cristo. Eles tinham medo que surgisse um homem que derrotasse o Império Romano, que tomasse o lugar de César. Então eles acabavam com todo e qualquer tipo de ameaça assim que surgia. Hoje em dia, alguns políticos estão fazendo isso também, mas através de leis que querem fechar, calar a boca dos pregadores da palavra de Deus e impedir os pais que estão corrigindo seus filhos e que estão educando os seus filhos através dos princípios bíblicos. Os romanos faziam de tudo, mas tudo que eles faziam era de acordo com a lei, mas era uma lei anti-Deus, era uma lei antibíblica, e quem não obedecesse era punido, e geralmente punido com a morte. E Jesus foi punido, e praticamente todos os seguidores de Cristo foram punidos. Mas os romanos foram vencidos pela ressurreição de Cristo. A pedra e os guardas romanos não foram o suficiente para segurá-lo no túmulo. Alguém me perguntou se eu tenho raiva dos políticos que fazem projetos de leis anti-Deus e antibíblicos. Eu disse: raiva não, eu tenho é pena deles. Isaías disse: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai deles que vão ter que prestar contas a Deus, e não ai de nós que somos os perseguidos. A pedra fala sobre o desespero da morte e o esforço inútil dos inimigos de Cristo, pois Jesus Cristo já os venceu. E em terceiro e último lugar, a pedra fala sobre as barreiras entre o homem e Deus. As mulheres perguntaram: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Até alguns dias atrás, essas mulheres estavam com Jesus, conversando com Jesus e servindo a Jesus. Agora existe uma pedra enorme a separando de seu Deus. Esta pedra simboliza o pecado, irmãos, e o pecado nos separa de Deus. Jesus havia sido colocado ali por causa dos pecados da humanidade, meus e seus pecados. Paulo disse: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras.
Um crente entrou na igreja num domingo pela manhã, ele viu a igreja feliz, ele viu a igreja alegre, mas ele mesmo estava vazio por dentro, ele não sentia a mesma paz e a mesma alegria. Então ele começou a refletir: por que eu não estou feliz? Por que eu não sinto paz? Por que eu estou dentro da igreja, mas queria não estar aqui? E ele refletiu e se lembrou que durante a semana ele havia pecado contra Deus, ele havia feito coisas pecaminosas, ele não havia se arrependido, ele não havia ainda confessado. Então não era à toa que na igreja ele não tinha paz, ele não tinha gozo, ele não tinha alegria, pois o pecado nos separa de Deus, o pecado nos afasta de Deus. O pecado é uma pedra enorme que nos impede de sentir a presença de Deus. Paulo mais uma vez disse: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Mas irmãos, eu tenho uma boa notícia: a pedra foi removida e os nossos pecados podem ser removidos também. Versículo 4 diz: e olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Quem revolveu aquela pedra? Foram as mãos de Deus. A pedra era muito grande, e muito grande é o nosso pecado. Muito grande foi o pecado do rei Davi. Ele cometeu adultério e homicídio, mas o seu pecado foi removido. Muito grande foi o pecado de Zaqueu. Ele era ladrão, estelionatário, mas o seu pecado foi removido. Muito grande foi o pecado do apóstolo Pedro. Ele sentiu frieza espiritual, abandonou a Cristo, mas o seu pecado foi removido. E nesta manhã, o meu pecado pode ser grande, o seu pecado pode ser grande, a pedra pode ser grande, mas ela pode ser removida pelas mãos de Deus, porque Ele ressuscitou. Em uma movimentada rua da cidade de Chicago, um homem bem vestido e distinto parou numa esquina e começou a gritar para todas as pessoas que passavam: culpado, culpada, culpado. E é claro que esse tipo de acusação deixava as pessoas constrangidas e preocupadas. Mas uma dessas pessoas passando por ele gritou: culpado. E imediatamente ele perguntou: mas como você sabe disso? Como será que você descobriu o meu pecado? Ninguém precisa descobrir nada a meu respeito e a seu respeito, porque a palavra de Deus já diz que todos nós somos culpados perante os olhos de Deus. Culpados de quebrar qualquer lei de trânsito, culpados de contar qualquer mentira, culpados de amargura e orgulho, culpados de pensamentos impuros e de tantos outros pecados. Eu sou culpado, você é culpado. Só existe uma esperança: arrependimento e perdão. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja, irmãos, o que o pecado pode fazer contra nós: separar-nos das pessoas que mais amamos. Verso 1 diz: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E assim como os demais discípulos, essas mulheres também não estavam aguardando a volta ou a ressurreição de Cristo. E a prova disso é que elas foram ungí-lo. Com certeza não esperavam pela ressurreição, mas elas sabiam que foi o pecado da humanidade, que separou Jesus delas. Foi a inveja dos fariseus e a fúria do Império Romano. Hoje, já é a amargura que está separando famílias e igrejas, infidelidade separando os casais, as drogas e a prostituição estão destruindo a vida de nossos filhos. E além disso, o pecado pode causar medo em nossas vidas. Verso 5 diz: e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita. Eis aqui um anjo na figura de um homem jovem.
vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas, com medo. Na verdade, todos os discípulos de Jesus estavam com medo e escondidos. Se eles crucificaram o Mestre, se crucificaram o Messias, com certeza eles seriam os próximos. Estavam com medo de serem crucificados. E essas mulheres também tiveram medo do anjo. Elas não sabiam que era um anjo. Podia ser um soldado romano esperando para saber quem eram os amigos de Jesus. Não é à toa que elas ficaram com medo. Hoje em dia, pessoas vivem com medo. Pessoas vivem espantadas. Mas não sabem por quê. É o pecado, irmãos. É o sentimento de culpa que as pessoas estão carregando, sem cura, sem remédio. Eu sei disso e você sabe também. Isso se chama somatização. E somatização é algo que nós vamos acumulando ao longo de nossas vidas. E quando nós menos esperamos, nós estamos doentes, física e emocionalmente também, porque nós fomos acumulando pecado após pecado, pecado após pecado, pecado após pecado, não nos lavamos, não nos purificamos, não nos arrependemos, não abandonamos, e quando nós menos esperamos, estamos tristes, estamos com depressão, estamos com problemas físicos. A solução da medicina é nos dar remédios antidepressivos, antibióticos e anti-inflamatórios. A solução da psicologia é transferir o nosso sentimento de culpa para os nossos pais, nossos avós, nossos irmãos, nossos antepassados, ou até mesmo o lugar onde nós morávamos. Mas, irmãos, a solução de Deus foi transferir a nossa culpa para o seu Filho Jesus Cristo. O anjo disse para as mulheres: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. E a ressurreição significa, Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Deus aceitou que Jesus levasse o meu pecado, o seu pecado, a minha culpa e a sua culpa. Por isso, irmãos, não há perdão para quem rejeita Jesus Cristo, não há esperança, não há salvação para quem pisa o Filho de Deus, porque Ele é a nossa única esperança, a nossa única salvação. Não tenha medo, Jesus Cristo morreu por nossos pecados e foi ressuscitado ao terceiro dia. Nosso caminho é cheio de pedras, e essas pedras simbolizam o desespero da morte. Quem aqui não tem medo de morrer? Nós sabemos que a morte é separação, e nós não queremos ser separados das pessoas que amamos, e da vida que nós amamos. Mas as pedras representam também o esforço de nossos inimigos. Meus amados irmãos, o crente tem muitos inimigos, mas a Bíblia diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus nos dá uma boa notícia. Há muitas pedras no meio do caminho, mas a pedra foi removida, a pedra foi tirada pelas mãos de Deus. Até hoje o túmulo está vazio. Você pode entrar e sair dele, porque Jesus Cristo já entrou e saiu também. Eu quero desejar a todos vocês nesta manhã uma feliz Páscoa, mas alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Que nesta manhã, você e eu possamos ficar limpos do fermento velho. Cristo ressuscitou para que eu e você fôssemos novas criaturas e andássemos em novidade de vida. Vamos fechar os olhos e orar.